Existem fenômenos no espaço que são mais bizarros do que um escritor de ficção científica pode imaginar. Existem tantos extremos no espaço que é muito difícil que um ser humano aqui no planeta Terra consiga imaginá-los. Imagine uma partícula que possa atravessar seu corpo. Um planeta perdido oculto em nosso sistema solar. E nuvens formadas pelo álcool que bebemos. O universo está repleto de coisas bizarras. Mas muitas vezes acontece que os fenômenos mais estranhos são os que mais nos ensinam sobre o universo. Eles são distantes, inexplicáveis e muito peculiares. Vamos viajar para o lado estranho do universo. O universo. Os fenômenos mais estranhos do espaço. Desde a Via Láctea até as regiões mais remotas, a bilhões de anos-luz de distância, o espaço está repleto de fenômenos muito estranhos. É difícil compreender alguns dos conceitos e coisas que achamos no espaço exterior, porque eles são profundamente diferentes da vida em nosso planeta. Quanto mais descobrimos, menos sabemos. Existe um suprimento ilimitado de fatos estranhos sobre o universo que ainda não foram descobertos. O universo está repleto de todo tipo de fenômenos misteriosos que ainda não entendemos plenamente. Por estranho que pareça, os astrônomos descobriram nuvens interestelares formadas pelo mesmo tipo de álcool que existe na cerveja. Uma das nuvens mais estranhas está cheia de moléculas orgânicas. E, em particular, de álcool etílico. E esse é o álcool que bebemos. Então, a ideia é de que pode existir uma enorme destilaria cósmica. E isso é engraçado, mas, na verdade, é assim mesmo. As nuvens moleculares gigantes são enormes complexos de gás e poeira. Algumas têm 1000 vezes o tamanho do sistema solar. Seus núcleos imensos e densos permitem a formação de moléculas complexas que podem produzir um coquetel cósmico. Nesta cervejaria, cevada, água e levedura são usados para produzir álcool. Mas nas nuvens moleculares interestelares, são os grãos de poeira que servem como local de nucleação em que as moléculas mais simples, como as de hidrogênio, água e dióxido de carbono, se juntam e reagem quimicamente para formar moléculas mais complexas, como o álcool etílico. Quando os grãos de poeira migram para o centro da nuvem molecular, eles começam a se aproximar da estrela central que está se formando no núcleo. Isso os aquece, provavelmente o bastante para evaporar as moléculas complexas, como o álcool etílico, para o espaço interestelar. Obrigada. Saúde. Então, como esta cervejaria, os grãos de poeira nas nuvens moleculares interestelares servem como locais de encontro onde as moléculas solitárias podem formar moléculas complexas. A primeira nuvem de álcool foi detectada em 1975. Desde então, outras nuvens estranhas como essa foram observadas. A nuvem G34.3 na constelação de Áquila tem 1000 vezes o diâmetro do sistema solar. Na verdade, na G34.3 existe álcool etílico suficiente para fornecer 300 mil copos de cerveja por dia para cada habitante da Terra nos próximos bilhões de anos. Essa seria uma festa daquelas. O único lado ruim é que isso iria provocar uma dor de cabeça horrível, porque está misturado com ácido cianídrico, monóxido de carbono, dióxido de carbono, amônia e outras substâncias não muito boas. Elas podem parecer nuvens inebriadas, vagando sem rumo pelo espaço. Mas por incrível que pareça, essas nuvens irão formar sistemas estelares, planetas e talvez até vida.
Nos limites externos da nuvem, os grãos de poeira congelados com as moléculas complexas estão intactos. De fato, hoje nós os conhecemos como cometas. Pensamos que os cometas podem ser responsáveis por trazer algumas dessas moléculas mais complicadas para o sistema solar interior. Eles podem ter semeado nosso planeta com essas moléculas que formam os aminoácidos, que são essenciais para a vida. O nosso Sol e a Terra formaram-se de uma nuvem interestelar, similar à de álcool. E se tiver os ingredientes orgânicos certos, você terá os ingredientes para a vida. Pode parecer estranho que haja uma nuvem gigante de álcool flutuando no espaço. Mas uma das coisas que gosto é como as moléculas orgânicas comuns, álcool é uma delas, estão em toda a galáxia e no universo. Estão por toda parte. Se a Terra fosse transformada em pó, seria como uma nuvem interestelar, com todas as substâncias que nos formam. As nuvens de álcool podem ter semeado a vida na Terra. Por mais incrível que pareça, pode haver vida em outros tipos de nuvens realmente estranhas. Vênus, o segundo planeta a partir do Sol, tem uma superfície muito quente. Mas a temperatura das nuvens que pairam a uma altitude de 50 quilômetros é adequada à vida. A temperatura é como a da superfície da Terra. A pressão atmosférica é quase a mesma da superfície da Terra. Podemos dizer que se a vida pode existir na Terra, talvez possa existir condições similares em Vênus. Se houver vida nas nuvens de Vênus, como ela chegou ali? Pensamos que a atmosfera de Vênus é resultado do que chamamos de efeito estufa descontrolado, em que o aumento do dióxido de carbono faz a temperatura subir na superfície. Se havia oceanos líquidos de água em Vênus, eles teriam fervido e evaporado para o espaço, migrando para as camadas superiores da atmosfera. A vida precisa de água. As nuvens de Vênus contêm água sob a forma de ácido sulfúrico. Na Terra, os cientistas encontraram organismos. Os extremófilos que vivem em líquidos ácidos, como as fontes quentes do Parque Nacional Yellowstone. Alguns especulam que organismos poderiam viver nas nuvens de Vênus e que podem ter evoluído formas de usar a luz ultravioleta, como as plantas usam a luz visível para a fotossíntese. Existe muita química nas nuvens. Temos os compostos sulfúricos, hidrogênio e outros elementos necessários para criar e manter a vida. Tais elementos são abundantes nessas altitudes. Então não é inconcebível que a vida possa sobreviver ou existir nas camadas de nuvens de Vênus. Um método para testar se a vida poderia existir nas nuvens de Vênus é examinar as nuvens da Terra. Estudos feitos na Terra, coletando partículas das nuvens, examinando-as no laboratório, mostraram que organismos minúsculos, bactérias, podem viver flutuando pela atmosfera, sendo carregadas por correntes de ar e levadas pelo vento. Elas podem sobreviver muito tempo na atmosfera. Por analogia, o mesmo tipo de comportamento pode ocorrer em Vênus. Se houver vida na atmosfera venusiana, ela pode flutuar por longos períodos. Algum dia, a NASA pode enviar uma missão a Vênus para ver se há vida nas nuvens. Mas agora os cientistas querem saber se há outro planeta peculiar no sistema solar. Um planeta misterioso ainda desconhecido. O planeta X é um planeta hipotético que pode estar além de Netuno. Planeta X é uma designação genérica para um planeta desconhecido em algum ponto do sistema solar externo e ainda não descoberto.
Os astrônomos especularam que pode haver um planeta oculto ao observar o cinturão de Kuiper, formado por rochas geladas além da órbita de Netuno. No limite externo do cinturão, a densidade de rochas espaciais cai bruscamente. Isso poderia ser causado pela gravidade de Netuno ou até mesmo por um planeta desconhecido. Uma hipótese para a queda de objetos no cinturão de Kuiper que vemos depois de 50 ou 55 unidades astronômicas é que exista um planeta oculto em algum ponto que poderia atraí-los naquela região. Os cientistas discutem há tempos quantos planetas existem no Sistema Solar. Será que há mesmo um planeta X? Inicialmente, quando Plutão foi descoberto, pensamos que fosse o planeta X. Recentemente, descobrimos outros objetos do cinturão de Kuiper, como Eris e Sedna, que foram considerados como o planeta X. Ainda precisa ser feita a descoberta de um objeto muito grande no sistema solar exterior, de modo que ainda existe a ideia de um planeta X, um planeta misterioso, oculto, em algum ponto do sistema solar. Os cientistas logo poderão resolver o mistério do cinturão de Kuiper. Se existir um planeta X, os investigadores cósmicos irão encontrá-lo. Acreditamos que em pouco tempo poderemos descobrir se existe ou não esse planeta com uma nova geração de sondas de larga escala que vão detectar qualquer coisa no espaço. O planeta X pode existir ou não. Mas outros planetas foram observados na imensidão do espaço e são realmente do outro mundo. Nosso sistema solar tem planetas bem incomuns, mas não estamos sós. Telescópios avançados já identificaram 300 planetas situados muito além do sistema solar. Eles são chamados de exoplanetas. Os exoplanetas mais estranhos são os planetas de pulsares. Ao contrário dos que orbitam uma estrela, esses planetas orbitam uma estrela de nêutrons, chamada pulsar, que envia uma emissão de rádio pulsante, como a de um farol. Nos anos 90, os cientistas descobriram 3 planetas de pulsar, a cerca de 900 anos-luz na constelação de Virgem. Se eu pudesse votar, eles seriam escolhidos como os planetas mais estranhos do universo. Esses planetas ficam muito perto do pulsar. Esse não é um bom lugar para um planeta. Ninguém esperava achar um planeta ao redor de um pulsar, porque um pulsar ou uma estrela de nêutrons é o resto de uma explosão supernova. Essa estrela fragmentou-se em uma das explosões mais violentas e caóticas do universo. O que os planetas fazem ali? Isso foi uma grande surpresa. Existem 3 desses planetas. 2 deles têm 4 vezes a massa da Terra. E o terceiro tem 2 vezes a massa da Lua. São planetas bem pequenos. De fato, orbitam tão perto da estrela de nêutrons primária que todos podem caber na órbita de Mercúrio. E eles são muito próximos. A questão é como esses planetas resistiram à explosão da supernova. Se o mesmo ocorresse com o nosso Sol, os planetas do sistema solar interno seriam vaporizados. Se os planetas que avistamos já existiam na época da supernova e eles resistiram, certamente extinguiu-se toda a vida que pudesse haver nesses planetas. Não há dúvidas disso.
Só a força, a energia e a radiação de uma supernova a tornam mortal para qualquer coisa. Se os 3 planetas não orbitavam a estrela na época da explosão da supernova, como eles chegaram ali? Talvez esses estranhos planetas do pulsar tenham se formado com os detritos da explosão da supernova. Talvez algum material tenha sido lançado, mas não escapou à gravidade e deixou detritos que formaram os planetas. Na verdade, não sabemos como esses estranhos planetas do pulsar se formaram. Eles desafiam todas as teorias atuais. Os planetas do pulsar revelaram informações sobre a formação dos sistemas solares no universo. Se os planetas do pulsar se formaram depois da explosão da supernova, isso indica claramente que a formação de planetas pode ocorrer em ambientes extremos e inesperados. Talvez não seja necessário algo tão ordenado como o gás que formou nosso sistema solar. Isso é muito interessante. Mas se os planetas já estavam ali antes da explosão e permaneceram ligados à estrela, isso é um desafio interessante para a teoria também, porque mostra que, de algum modo, os planetas podem continuar ligados a seu sistema. Os planetas do pulsar são estranhos, mas a estrela de nêutrons que eles orbitam também é bizarra. O material das estrelas de nêutrons é incrivelmente denso. Ele tem uma massa muito alta por unidade de volume. De fato, é tão denso quanto um núcleo atômico. Então, se eu tivesse uma pá cheia de areia e esse fosse o material da estrela de nêutrons, ele pesaria tanto quanto o Monte Whitney na serra de Sierra Nevada, na Califórnia. Isso teria tanta massa como uma montanha. E um balde cheio do material da estrela de nêutrons pesaria tanto quanto o Monte Everest, a maior montanha do planeta Terra. Eu posso levantar facilmente um balde de areia, mas se ele estivesse cheio do material de estrela de nêutrons, não haveria jeito de eu poder levantar o Monte Everest, e isso demonstra de maneira muito clara como o material da estrela de nêutrons é incrivelmente denso. Existem 2 tipos de estrelas de nêutrons. Pulsares, que giram rapidamente e emitem pulsos de rádio. E magnetares, que giram mais devagar e emitem energia de magnetismo. Os magnetares são muito mais raros que os pulsares e têm os campos magnéticos mais fortes no universo. Não há locais na Terra em que se possam encontrar campos magnéticos tão fortes como os encontrados nos magnetares. Mas existe um tipo de paralelo com esta bobina de Tesla. Uma bobina de Tesla é um experimento original de Nikolai Tesla, que estava tentando descobrir como ter eletricidade sem ter a fiação nas casas e fornecer eletricidade pelo ar. A bobina de Tesla tem uma grande diferença de voltagem, 500 mil de volts entre a bola no meio e a gaiola que a cerca. E essa diferença causa uma liberação de energia que, quando os elétrons voam pelo ar, libera uma enorme quantidade de energia nas fagulhas. Um magnetar é quase a mesma coisa, é uma liberação de energia que vemos em raios gama e raios X. Os magnetares podem liberar incríveis explosões de energia. Não de um jeito periódico como um pulsar, mas sim de um modo aleatório. Algo acontece na crosta, como um tremor, e alguns campos magnéticos se unem e liberam muita energia, que se transforma em raios X e raios gama. Magnetares e pulsares são estrelas estranhas, mas os cientistas encontraram algo mais bizarro. Uma estrela que age como um pulsar e um magnetar. O satélite Rossy X-Ray Time Explorer da NASA observou essa estrela ejetando 5 jatos colossais de energia sob a forma de labaredas, o que é característico de magnetares. Isso ocorreu 5 vezes entre maio e julho de 2005. Cada labareda durou menos de 1 segundo e liberou energia equivalente a milhares de sóis.
Houve um caso de um pulsar que teve várias explosões como as dos magnetares, o que exige um campo magnético muito mais forte, além de algum tipo de reestruturação do campo magnético que libera subitamente muito mais energia do que um pulsar normal. Então temos pelo menos um caso de um vínculo ou de um elo perdido entre pulsares e magnetares. Um pulsar que se comportou como um magnetar. A estrela Combo Pulsar Magnetar tem menos de 900 anos e é bem jovem. Os astrônomos pensam que talvez as estrelas de nêutrons surjam como magnetares e depois se transformem em pulsares. Pode ser que muitas estrelas de nêutrons que finalmente se tornam pulsares normais, na verdade, passem por explosões como de magnetares, quando elas são muito jovens, com poucas centenas de anos ou 1000 anos. Esse pode ser o elo perdido. Vemos isso nesta estrela que é mais jovem do que os outros pulsares estudados. Existem estrelas estranhas no cosmos. Mas fenômenos pequenos também podem ser estranhos. Os cientistas resolveram o mistério de uma das coisas mais ilusórias do universo. Uma partícula fantasmagórica que passa pelos seres humanos a cada segundo, todos os dias. O universo abriga infinitos planetas e estrelas bizarros. Mas existem também coisas pequenas e igualmente estranhas no espaço. Quase tudo no universo, inclusive os seres humanos, são feitos de matéria normal, que é formada por 4 partículas fundamentais. Uma delas é uma partícula fantasmagórica chamada neutrino. Os neutrinos teriam meu voto para o mais estranho da matéria normal no universo. Neste exato momento, a cada segundo, 50 trilhões de neutrinos vindos do Sol estão passando pelo meu corpo. E há outros neutrinos das outras estrelas que vêm de diferentes direções e passam pela Terra. Essas coisas, trilhões delas, caem sobre mim a cada segundo. Mas nós não as percebemos porque elas não interagem mesmo conosco. Existe uma partícula engraçada, chamada neutrino, que em italiano significa neutro e pequeno. Ela tem pouquíssima massa, pouquíssima matéria, quase nada mesmo. Mas ela tem energia e, por isso, corre pelo espaço perto da velocidade da luz. Os neutrinos são tão não interativos que, se você imaginar uma camada de 1 ano-luz de chumbo e dirigir um feixe de neutrinos para ela, metade dos neutrinos vão passar através da camada de 1 ano-luz de chumbo sem sofrer efeito algum. Os neutrinos se formam nas reações nucleares dentro das estrelas, como o nosso Sol. Cerca de 60 bilhões de neutrinos solares passam pela unha de seu polegar a cada segundo. Mas há outras fontes que criam neutrinos. Eles são produzidos pelos reatores nucleares. Alguns são produzidos pelo declínio radioativo dos elementos nas pedras que nos rodeiam. Outros são produzidos quando os raios cósmicos atingem nossa atmosfera. E eles batem na atmosfera literalmente, com a força de uma bola a 160 km por hora. Inumeráveis neutrinos foram liberados no universo logo depois do Big Bang, junto com outras partículas e com luz. Os seres humanos descendem dessas partículas primordiais. Os neutrinos são objetos muito pequenos. Mas há grandes objetos igualmente estranhos.
Os asteroides são restos rochosos da formação do Sistema Solar. Quase todos orbitam no cinturão de asteroides situado entre Júpiter e Marte. Entre os bilhões de rochas no cinturão de asteroides, existe uma muito excêntrica. Um dos asteroides mais estranhos é chamado de Tutatis, e eu acho que ele chama a nossa atenção por causa de sua forma esquisita. Tem um formato torto e é parecido com um pino de boliche alongado, com um bojo embaixo, um pescoço estreito e outro bojo. Alguns disseram que talvez sejam dois objetos separados, ligados frouxamente. Ele tem um período de rotação estranho e dá cambalhotas, como uma bola de futebol mal jogada. Ele não gira sobre seus eixos básicos, mas gira sobre os três e dá cambalhotas no espaço. Tutatis tem uma órbita muito elíptica que sai do cinturão de asteroides e cruza a órbita da Terra. Ele cruza a órbita da Terra, e isso cria uma zona de perigo, pois é algo que tem potencial para nos atingir. Em setembro de 2004, Tutatis aproximou-se bastante. Ele passou a 1,5 milhão de quilômetros, 4 vezes a distância da Lua. Isso é muito perto para um asteroide, principalmente um grande que, se batesse na Terra, não seria brecado nem um pouco pela atmosfera. Seria uma batida bem feia e devastadora para a Terra. A próxima passagem será apenas no século 26, daqui a centenas de anos. Então estamos a salvo de Tutatis, mas temos de observá-lo. Tutatis é um asteroide irregular, mas há muitos outros corpos estranhos no universo. Uma lua, também chamada de satélite, é um corpo celestial que orbita um planeta anão ou um asteroide. Existem 240 luas no nosso sistema solar. Mas a Lua da Terra é o único satélite do sistema solar que cria um eclipse total do Sol. Porém, uma das luas mais curiosas orbita um planeta gasoso gigante no sistema solar externo. Miranda, uma das luas de Urano, é muito esquisita. Ela é muito pequena, tem apenas 450 quilômetros de diâmetro e caberia no espaço entre Nova York e Washington, apertada. Mas ela é completamente, entende, confusa. Miranda foi apelidada de Lua Frankenstein do Sistema Solar, por causa de sua superfície irregular. A superfície tem muitos acidentes. Canyons, rachaduras e fendas. Parece que algo acabou de acontecer ali. Mesmo tendo só 450 quilômetros de diâmetro, ela tem canyons com 20 quilômetros de profundidade. Para se ter uma ideia, o Grand Canyon tem 450 quilômetros de comprimento e 1,5 quilômetro de profundidade. O que torna Miranda uma lua estranha no sistema solar é que ela parece ter sido montada de partes e restos de outras luas e planetas. Sua superfície tem uma natureza dupla. Algumas regiões parecem ser muito planas. Mas há outros locais que parecem muito dinâmicos. Miranda intriga os astrônomos porque eles não sabem bem como se formou. Uma teoria diz que bilhões de anos atrás, a Lua envolveu-se em um impacto cósmico tão intenso que se fragmentou em muitos pedaços. Depois se fundiram novamente em padrões e formas diversificados. Uma outra hipótese diz que a superfície de Miranda resulta de falhas geológicas nas quais forças imensas levam as rochas além do limite.
Isso é semelhante ao que ocorreu na Terra. Nas Vasquez Rocks, aqui no sul da Califórnia, o que vemos é o resultado de duas placas na superfície da Terra que estão se empurrando mutuamente e criando muito estresse. A liberação desse estresse dobra e retorce a superfície, criando esses espigões incríveis que vemos aqui. Uma ação semelhante ocorre em Miranda, onde existe muito estresse sobre a crosta, provocando dobras e erupções na superfície de Miranda e gerando os picos e desfiladeiros que vemos ali. Miranda é apenas um dentre milhões de objetos inexplicáveis na Via Láctea. Mas nossa galáxia não é a mais estranha do universo. Existem outras que ampliam o significado da palavra estranha. As galáxias são bairros celestiais formados por planetas, estrelas, gases e poeira. Existem pelo menos 100 bilhões de galáxias no universo observável. Mas para muitos astrônomos, as mais estranhas são as galáxias ultraluminosas no infravermelho, ou ULARGs. Quando vistas sob luz infravermelha, elas são 100 vezes mais brilhantes do que as outras. E são as galáxias mais luminosas do universo. A enorme quantidade de energia emitida pelas galáxias ultraluminosas no infravermelho é o resultado das grandes explosões da formação de estrelas. Na nossa galáxia, uma nova estrela é formada a cada ano. Mas nas ULARGs formam-se centenas de novas estrelas por ano. As estrelas são formadas por gás interestelar e circundadas por poeira. Não podemos ver sua formação, mas toda essa energia aquece a poeira, que brilha sob a luz infravermelha. Então vemos a energia de todas as gerações de estrelas, que é absorvida e irradiada em infravermelho pela poeira dessas galáxias. É como se houvesse um manto sobre as galáxias, mas o próprio manto está brilhando intensamente. As ULARGs foram descobertas no início dos anos 80, quando o satélite astronômico infravermelho captou galáxias extremamente brilhantes sob ondas infravermelhas. Trilhões de vezes mais intensas que nosso Sol. Uma das mais luminosas foi chamada de F15307 mais 3252. Ela se situa a 7 bilhões de anos-luz, na constelação de Bootes. Os números nesses nomes referem-se à direção, às coordenadas nos céus onde encontramos o objeto. Este é muito brilhante, relativamente muito distante. E é um achado empolgante, porque há muita formação de estrelas ocorrendo ali e queremos entender por que isso acontece, como ocorre, o que desencadeia essa incrível formação de estrelas. Uma hipótese é a de que essas galáxias são muito ativas porque elas são produto de fusões ou quase colisões entre galáxias. Quando uma galáxia passa por outra ou a atinge, pode haver compressão de grande quantidade de gás, o que pode criar ondas de formação estelares ou pode canalizar o gás para o buraco negro central, fazendo com que muito calor seja produzido no disco de acreção circundante. Mas esta ainda é uma área ativa de pesquisa no momento. Descobrir por que esse processo acontece e forma galáxias incomuns. Buracos negros supermassivos foram detectados nos centros das galáxias ultraluminosas no infravermelho. Eles são regiões do espaço com gravidade tão forte que nem mesmo a luz pode escapar. Mas talvez existam buracos negros ainda mais estranhos.
Buracos negros em miniatura são objetos hipotéticos menores que um núcleo atômico. Ao contrário dos buracos negros supermassivos, eles nunca foram observados. Mas muitos cientistas acreditam que eles existem. Mini buracos negros são bem comuns. Talvez exista um aqui na frente do meu nariz, um aqui, outro ali e outro ali. É possível que estejamos rodeados. Os mini buracos negros são restos primordiais do Big Bang. A explosão pode ter criado concentrações de matéria e formado buracos negros tão pequenos que não são vistos ao microscópio. Quanto menor o buraco negro, mais depressa perde massa. Então, se houver um buraco negro pequeno com a massa de uma montanha, que foi criado logo depois do Big Bang, então, neste momento, 14 bilhões de anos depois, ele teria evaporado tanto que o material remanescente iria evaporar em uma explosão colossal e faria bang! Saída de emergência. Os cientistas podem provar que os mini buracos negros existem, criando-os na Terra. O Grande Colisor de Hadrons, construído na Suíça, é um acelerador de partículas que pode causar colisões de partículas subatômicas, a fim de simular a energia que existiu menos de um segundo depois do Big Bang. O Grande Colisor de Hadrons poderá lançar as partículas umas contra as outras. E, por um instante, haverá muita massa em um pequeno espaço. E isso pode provocar mini buracos negros. É uma ideia incrível. Estamos prestes a criar mini buracos negros artificiais no laboratório. Se o Grande Colisor de Hadrons produzir mesmo mini buracos negros, isso será mesmo muito empolgante, porque mostrará que os mini buracos negros realmente existem, ou podem existir, e não são apenas uma ficção da nossa imaginação teórica. Os mini buracos negros que o Grande Colisor de Hadrons produzirá vão durar um instante e desaparecer. Se tiver sucesso, o experimento pode revelar os segredos de outro fenômeno intrigante. Uma matéria completamente invisível. Para achar essa matéria fantasma, os cientistas só precisam olhar para a Via Láctea. Por estranho que pareça, os planetas, estrelas, luas e galáxias são menos de 20% da matéria do universo. O restante é formado por matéria escura. Uma forma de matéria que não vemos, mas que existe em toda parte. A matéria escura foi inserida nos anos 30, mas na época poucos cientistas acreditaram nela. Porém, nos últimos 20 anos, as evidências desse fenômeno invisível são inegáveis. Quando começaram a mapear a Via Láctea, eles notaram que as estrelas no extremo estavam se movendo tão depressa que deviam ter escapado da galáxia. Mas não foi assim. Elas são mantidas juntas por algo invisível, algo que acrescenta mais força de atração à galáxia, mais gravidade. Não temos ideia do que pode ser. É meio estranho não podermos ver muito do universo. Detectamos a matéria escura porque sua gravidade interage com a massa que vemos. As galáxias giram mais rápido do que deviam com a quantidade de gravidade que podemos ver pela matéria que elas têm. E se a atração gravitacional não estivesse ali, o gás se dispersaria. Então sabemos que há mais gravidade do que podemos calcular pela massa que nós vemos. E é isso que simplesmente é chamado de matéria escura. Um método para medir a matéria escura é olhar para o gás quente que emite raio-x e ver como é contido pela gravidade. Outro modo é olhar para a lente gravitacional.
A lente gravitacional é causada quando vemos uma galáxia distante atrás de outra em primeiro plano. E a luz da galáxia distante é curvada ao passar pela mais próxima. Essa é a ideia. A luz se curva em uma lente e isso é formado pelo próprio espaço. A gravidade cria essa distorção no espaço. Então notamos que havia essas galáxias com distorção gravitacional. E quando estimamos qual devia ser a massa no centro para criar as distorções, isso foi incrível. 10 vezes mais do que a massa que víamos. Estávamos observando muita matéria escura. A matéria escura constitui a maior parte da massa no espaço. Mas a energia no universo vem de outro fenômeno invisível chamado energia escura. Essa é uma forma teórica de energia que existe em toda parte e constitui 70% da energia no universo. Provavelmente a coisa mais estranha seja aquela que menos entendemos no universo, a que chamamos energia escura. A energia escura não está ligada com a matéria escura. São coisas diferentes. A palavra escura significa que não sabemos o que ocorre. A energia escura foi observada em 1998, quando as explosões em estrelas distantes eram usadas para medir as distâncias entre as galáxias, que estavam mais longe do que se previa se o universo estivesse desacelerando. Os astrônomos concluíram que o universo está se expandindo mais depressa com o tempo e a causa pode ser a energia escura. O universo está repleto dessa energia de repulsão. É algo muito estranho que acelera a expansão do universo com o passar do tempo. Isso está fazendo desse jeito, cada vez mais e mais depressa. E isso foi muito estranho ao ser descoberto, porque ninguém tinha previsto. Parece, pelo menos por enquanto, que ainda mais do universo é feito de energia escura, que é uma substância que é escura, não brilha e não podemos ver, mas que acelera a expansão do universo. É um tipo de antigravidade. A matéria e a energia normais tendem a diminuir a velocidade de expansão, porque as coisas normais se atraem com a gravidade. Mas a energia escura parece acelerar a velocidade em que os objetos se afastam. Uma teoria sugere que a energia escura irá acelerar tanto a expansão do espaço que em 50 bilhões de anos todo o universo ficará em frangalhos. Se esse for o caso, então, no fim de tudo, não só os grupos de galáxias irão se afastar uns dos outros, as próprias galáxias irão se romper conforme as estrelas se afastarem. Depois, os sistemas solares e planetários irão se separar. E então, até mesmo os planetas se destruirão e os seres humanos. E, finalmente, mesmo átomos e partículas subatômicas serão destruídos. O universo está cheio de coisas estranhas e interessantes. Mas a coisa mais peculiar pode estar bem do nosso lado. A coisa mais estranha no universo, na minha opinião, é a Terra. E estamos aqui e sabemos algo a respeito. Que lugar mais louco! Um planeta rochoso perto de uma estrela, com todo esse verde que pega a luz do sol e a transforma em comida. Isso é estranho, mas enfim, sabe, para nós isso não é peculiar porque é nosso lar. Acho que as coisas mais estranhas no espaço são os seres humanos. Somos incomuns e ainda não achamos seres como nós no universo, embora possam existir. Mas nós somos bem estranhos.